Vamos abrir Salmo 90, um salmo muito precioso e também conhecido daqueles que têm lido e meditado na palavra de Deus. É um salmo de autoria de Moisés, aqui descrito como homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E no último verso, o salmista Moisés aqui diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Querido, querida, o tema da nossa mensagem hoje é: nas mãos de Deus, ontem, hoje e sempre. Nas mãos de Deus, ontem, hoje e sempre. O cântico que nós cantamos no começo deste culto diz assim: nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. Nas mãos de Deus eu tenho plena paz. Vou sossegado até o fim. Bem sei, Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. As mãos de Deus. Nas mãos de Deus ontem. Eu gostaria que você pensasse comigo. Quem sabe você que está me ouvindo já tem décadas de vida como eu, 40, 50, 60, 70. Ou quem sabe você ainda está no vigor dos 20, dos 30 anos, ou ainda é um adolescente, uma criança, mas nós devemos pensar sempre que estamos aqui hoje porque as mãos de Deus, através de mãos humanas, cuidaram de nós. Lembremos que éramos, tempos atrás, bebês indefesos. Se nos deixassem de lado, sozinhos, descuidados, com certeza teríamos morrido e não estaríamos aqui. Que mãos preciosas de nossos pais, especialmente das nossas mamães, cuidaram de nós. As mãos do Eterno nos sustentaram. A palavra de Deus nos mostra que é pelo cuidado amoroso do Senhor e pela graça comum de Deus que está estendida sobre todos os homens que as coisas são preservadas. O Salmo 104 fala sobre isso, a criação de Deus. Há um versículo surpreendente que diz: envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra.
Pensa bem, nossa geração, que já tem mais de 50 anos de idade, quantas lutas, a minha própria história, morando numa pequena cidade, sem médico, sem hospitais, quantas vezes nós tivemos aquelas infecções próprias daquele tempo, não é? Tifo, coqueluche, croup, gripes. Quantos não conseguiram sobreviver ao parto? Mas de alguma maneira nós podemos compreender que, se estamos aqui, as mãos de Deus cuidaram de nós no ontem da nossa vida. Imagina a sua própria história, da sua família, as mudanças de cidade, de casa, de emprego, as crises enfrentadas, os momentos difíceis. Por isso, gratidão tem que ser uma expressão muito forte no nosso coração, pela nossa vida. Em Isaías 64, verso 8, o profeta declara algo maravilhoso: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Uma verdade bíblica tremenda e maravilhosa é de que eu e você, nenhum ser humano é produto do acaso. Nós somos poema de Deus. Você pode meditar depois no Salmo 139 e você vai ver a descrição que o salmista faz numa revelação poderosa do Espírito Santo de que as mãos do Senhor nos formaram quando éramos ainda uma massa informe no ventre de nossas mães, nesse milagre maravilhoso que é a vida humana, nas mãos de Deus ontem. Quem sabe você, sua família, os queridos que estão à sua volta, passaram por essa experiência que o salmista fala, daqueles que saíram andando e chorando enquanto semeavam. Mas a promessa é que os que assim andam, olhando para o Senhor e confiantes em Jesus, voltarão colhendo os frutos da sua misericórdia. Nas mãos de Deus ontem. Mas também nós vemos aqui no Salmo 90, o salmista falar sobre essa verdade antiga: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Moisés com certeza já estava idoso quando escreveu este salmo, e ele medita e lembra dos patriarcas bíblicos, das gerações que o antecederam, e nós precisamos trazer isso à memória para expressar gratidão, louvor e adoração. Mas também pensemos na verdade de que estamos nas mãos de Deus hoje. Nas mãos de Deus hoje. Olhemos para o que Jesus falou em João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente aquilo que ele vê fazer o Pai, porque tudo o que o Pai fizer, semelhantemente o Filho faz, porque o Pai ama o Filho. Que interessante. O que Jesus está dizendo é que no tempo de hoje, nas ações de hoje, na caminhada de hoje, ele continua em obediência submissa a Deus o Pai. O segredo de uma vida vitoriosa, amados, é uma dependência do Senhor, é um andar com o Senhor, e é por isso que vários dos escritores bíblicos tiveram essa doce experiência, mas às vezes uma experiência também forte, como Ezequiel diz no capítulo 3, versículo 14, eis que a mão do Senhor era forte sobre mim. No capítulo 37, versículo 1, ele diz, a mão do Senhor veio sobre mim. Então ele sabe que a mão do Senhor é que nos dirige no tempo de hoje. Todas as realizações,
todas as preocupações comuns da vida, o casamento, o relacionamento, a vida do lar, a vida do trabalho, a vida do ensino, da busca de crescer academicamente. Tudo isso faz parte do contexto do hoje da nossa vida, mas aqueles que estão nas mãos de Deus, no hoje, sabem que nós precisamos descansar em Deus e apresentar a Ele todas as nossas petições. Muitos andam à procura da felicidade e, através de coisas, de bens, de cercar-se de amigos, tentam encontrar esse aspecto de ser feliz. Um pastor, escritor do nosso tempo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um jeito como se vai. Aqueles que estão nas mãos de Deus hoje sabem que o jeito de ir é adorando a Deus, amando a Deus, amando o próximo, fazendo o melhor. Como diz a palavra, tudo que te vem à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É buscando sabedoria de Deus, é levando em oração ao Senhor tudo aquilo que está na nossa pauta e na nossa agenda. Então, nas mãos de Deus, eu vou seguro e calmo, porque Ele está conosco no hoje, como esteve conosco no ontem, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Mas também consideremos nas mãos de Deus ontem, nas mãos de Deus hoje, nas mãos de Deus sempre. Moisés pergunta neste Salmo 90, Senhor, quem conhece o poder da tua ira? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, verso 12, para que alcancemos um coração sábio. E Moisés ousa fazer mais ainda. No verso 13 ele diz, Senhor, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Mas Moisés termina o salmo dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Ah, querido, querida, preste atenção. Moisés está fazendo a petição certa, a oração adequada. Ele está dizendo que mesmo sendo esses seres tão passageiros, mesmo que a nossa vida humana, como ele próprio diz aqui, e é uma verdade biológica, alguns chegam a 70, a 80, a 90, mas o melhor dos dias é canseira, é luta, mas ele está dizendo, se a graça do nosso Deus estiver sobre nós, no hoje nós poderemos saber que estaremos em suas mãos sempre, em toda a nossa caminhada. Por isso Jesus, que viveu debaixo da graça, da mão de Deus, do poder de Deus, pôde dizer naquele momento final lá na cruz, que Lucas 23, 46 nos mostra quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No meio do sofrimento, num tempo escuro, em dias difíceis, Jó, o servo de Deus do passado, que nos ensina tanto sobre o sofrimento, falou muitas coisas para Deus, pediu a Deus que tirasse a sua vida, esteve em grande desespero, mas como ele estava desde o começo da sua jornada nas mãos de Deus, ele vem depois dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e finalmente ele se levantará sobre a terra. Então nós precisamos compreender que este Deus eterno tem-nos em suas mãos sempre. Olha o versículo 2 do Salmo 90. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que a palavra de Deus diz
Preste atenção, querido, querida, a mim e a você, que somos cristãos, que já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que a nossa vida humana, tão curta, tão transitória e tão limitada neste tempo dos anos aqui, não termina aqui, porque nós somos espíritos eternos, embora estejamos num corpo que passa, que se desvanece e que se corrompe. Nas mãos de Deus sempre é dizer que nós podemos confiar numa eternidade com Deus, no tempo da restauração de todas as coisas, no tempo em que céu e terra se encontrarão e a vida eterna prometida por Cristo será uma realidade para o povo de Deus. Um hinologista cristão escreveu um hino precioso em que ele disse assim: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivos não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insone o seu amor. E quando enfim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Salmo 92, 14, uma promessa para você, que quem sabe está se sentindo velho, idosa, cansado. Sabe o que está escrito lá, querido, querida? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O Senhor é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, diz o outro salmo. Então, outro texto tremendo: eu sempre serei seu Deus, eu continuarei a levar vocês em meus braços até a sua velhice e o fim de suas vidas, e serei seu Salvador para sempre. Isaías 46, verso 4. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Então, não se considere velho, não se considere velha, não se entregue a nenhum sentimento de desvalorização. Há sonhos ainda para os que são chamados de velhos e que têm os cabelos brancos. Sabe por quê? Porque nós estamos nas mãos de Deus, ontem, hoje e para todo sempre. Disse um poeta cristão que um cristão idoso, uma cristã idosa, é como a neve do tempo em seus cabelos, que nos lembra de que os pontos mais brancos da terra são aqueles mais próximos do céu. Que coisa maravilhosa! Nas mãos de Deus. Moisés declara: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Estamos ouvindo coisas espantosas, estamos sendo assediados por notícias cheias de pessimismo, de negativismo. Precisamos nos desligar destas coisas e nos ligar na palavra eterna, no comunicado mais precioso já dado aos homens, na revelação do Deus vivo, Yahvé El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, no poder do Santo Espírito. E lembrar, aquele que cuidou de nós ontem, quando éramos bebês indefesos e nada podíamos fazer, aquele que cuidou de nós nas travessias longas e difíceis da vida, nas mudanças, nas perdas, nas dores, nas lágrimas, mas também no louvor, nas comemorações, nas ações de graças, nos brados de aleluia,
de louvor e de gratidão. Aquele que está cuidando de nós hoje, ainda no meio dessa travessia difícil, é aquele que nos tem em suas mãos eternamente. Portanto, a Ele honra, glória, louvor, domínio e poder sempre, sempre e sempre. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe e guarde a sua vida poderosamente. O Senhor Yahvé, Todo-Poderoso, levante sobre si a sua face de misericórdia e te dê a paz. Esta bênção preciosa em canção diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre si e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.